Uma boa noite a todos. Vamos iniciando então mais uma reunião, sempre gratos ao nosso Criador, a Deus nosso Pai, a Jesus Cristo, nosso Mestre, a Frei Fabiano de Cristo, aos Espíritos amorosos. E que luz se faça no nosso lar, que luz se faça em todos os lares da terra. Que possamos nesses momentos serenar os nossos pensamentos, o nosso coração, para que a ajuda se faça presente e que essa ajuda se estenda a todos os doentes do corpo e da alma. E falando em doença, nós hoje trouxemos aqui do Evangelho, quando se fala na prece pelos doentes, em que ele nos diz: as doenças, elas pertencem às provas e às vicissitudes da vida terrena. São inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que nós habitamos. As paixões e os excessos de toda espécie, por sua vez, criam em nossos organismos condições malsãs, ruins, prejudiciais, deletérias, que frequentemente são transmissíveis pela hereditariedade. Nos mundos mais avançados, física e moralmente, o organismo humano mais depurado e menos material não está sujeito às mesmas enfermidades que o nosso. E o corpo não é minado secretamente pela devastação das paixões. Então, em mundos mais evoluídos, não há doenças como há na Terra, por quê? Que já são espíritos mais evoluídos, mais depurados, em que não necessitam desses aprendizados que nós ainda precisamos em mundos como é a Terra. É necessário, pois, que nos resignemos a sofrer as consequências do meio em que nos situa a nossa inferioridade, até que nos façamos dignos de uma transferência, ou seja, até que tenhamos a condição, o mérito de ir para esses mundos onde não haja ali tantas dificuldades como essas doenças. Então ele fala para que devemos ter a resignação, mas ele diz: isso não deve impedir-nos de lutar para melhorar a nossa situação atual. Mas se apesar dos nossos esforços não pudermos fazê-lo, temos que lutar para melhorar, sem sombra de dúvida, mas se não conseguimos os resultados esperados, ele diz, o Espiritismo nos ensina a suportar com resignação os nossos males passageiros. Se Deus não quisesse que pudéssemos curar ou aliviar os sofrimentos corporais, em certos casos, não teria colocado meios curativos à nossa disposição. Então Deus coloca à nossa disposição meios curativos, a ciência, a tecnologia, a cada dia se descobrem novos aparelhos, novos exames, novos medicamentos. Então tudo isso nós nos valemos e nós temos o dever e a obrigação de buscarmos a nossa melhoria física, o equilíbrio orgânico, porque é para isso que Deus coloca à nossa disposição. Sua solicitude previdente a esse respeito, confirmada pelo instinto de conservação, mostra que o nosso dever é procurá-los e aplicá-los, ou seja, é nosso dever procurar os recursos e aplicar para a melhora da nossa saúde física. Ao lado da medicação ordinária elaborada pela ciência, o magnetismo nos deu a conhecer o poder da ação fluídica, e depois o Espiritismo veio revelar-nos outra espécie de força, através da mediunidade curadora e da influência da prece. Então, aliado aos medicamentos que a ciência nos disponibiliza, aos tratamentos médicos, nós temos hoje mais do que nunca essa consciência da importância da prece, da importância do passe, da ação fluídica, de toda a assistência espiritual que se faz presente ali, quando nós estamos ligados com o pensamento a Deus. Tanto que hoje, grandes universidades do mundo, a gente tem aqui no HC grupos que se dedicam a estudar isso, a influência da prece, da meditação, o quanto isso é importante no processo de recuperação de um paciente. E para eles está muito claro que aqueles que alimentam a fé, a prece, e a meditação, isso tem ali uma influência enorme no sentido de acelerar a recuperação dos pacientes. E aqui no livro Consolador tem uma pergunta em que é feita, que Emmanuel responde. Qual é a pergunta? Em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? A resposta de Emmanuel. Para o homem da terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais,
Mas para o plano espiritual, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual muitas vezes há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Então vejam que para nós aqui na Terra, a saúde é o equilíbrio perfeito do corpo físico, mas para a espiritualidade, a saúde é a perfeita harmonia da alma. E ele diz que para que haja essa harmonia da alma, muitas vezes as doenças, essas moléstias, elas têm uma contribuição preciosa, claro, se bem aproveitadas, se bem compreendidas, se bem assimiladas, elas têm uma contribuição valiosa para a saúde da nossa alma. Né? Como ele diz aqui, são moléstias, são deficiências transitórias, passageiras aqui na Terra, porque o espírito ele continua a sua caminhada. Então, uma doença que às vezes tanto nos aflige, é importante termos essa consciência de que ela é transitória, que ela é passageira. Né? Há aquela frase que diz: lição aprendida, sofrimento terminado. Ou seja, em muitas situações essa moléstia, essa doença, ela só atinge o nosso corpo enquanto há ali um aprendizado. Porque depois que passamos pelo aprendizado, mas esse aprendizado de fato, né, em que temos ali a fé, a confiança, lutamos pela vida, mas com essa resignação ativa, né, que não é daquele que desiste, mas daquele que luta, colocando ali nas mãos de Deus os resultados. Enfim, aquele que aprende, ele não tem mais necessidade da dor. Mais uma vez a gente reforça essa frase: lição aprendida, sofrimento terminado. E deixando muito claro também que essa doença não é um castigo de Deus, né, que ela é reflexo ali das nossas próprias criações, sejam de comportamentos dessa vida e muitas vezes de vidas anteriores, né, e desequilíbrios do nosso espírito que eles têm uma repercussão nas nossas células físicas, no nosso corpo presente. Né? E tem um caso interessante desse livro que chama Aulas da Vida, que é um livro com a psicografia do Chico Xavier por vários espíritos. Aqui no caso é um relato trazido pelo irmão X, que ele fala de um companheiro que chamava Maurício Tessi, né? Esse companheiro ele tinha ali crise aguda de artrite reumatoide. A artrite reumatoide é uma doença autoimune. E o que é uma doença autoimune? É aquela em que há um desequilíbrio do sistema imunológico. O nosso sistema imunológico é o nosso sistema de defesa, só que nesses casos, ao invés de defender o corpo, o sistema imunológico, ele em desequilíbrio, ele ataca os tecidos do próprio corpo. Ou seja, os soldados que deveriam nos defender, eles nos atacam. Então isso é uma doença autoimune, que é onde se enquadra a artrite reumatoide. Assim como outras doenças autoimunes, como Crohn, retocolite, psoríase, lúpus, são alguns exemplos de doenças autoimunes. E a artrite reumatoide, ela ataca sobretudo ali as mãos, os punhos, em que há muita dor, rigidez, né? Aqueles casos em que parece que há um endurecimento, essa rigidez que provoca ali até algumas deformações. E, enfim, ali hoje há muitos tratamentos que visam dar ali a melhor qualidade de vida para o paciente, né? Ele tem que passar, tem um acompanhamento. E felizmente a medicina tem avançado muito para ajudar esses pacientes. Então, no caso aqui em questão, o Maurício Tessi era esse companheiro que tinha artrite reumatoide, com crises ali agudas. Então ele fala que ele orava, sofria, esperava. A dor espraiava-se de um dos joelhos entumecido, assaltando o corpo, né? Porque ela pode acometer vários órgãos. A gente falou que mais frequentemente mão e punho, mas pode afetar outras articulações também. Acompanhando-lhe a mãezinha desencarnada, Dona Etelvina, que nos fora devotada amiga na terra, partilhávamos a oração, enquanto a equipe de enfermeiros espirituais atuava com recursos curativos do nosso plano de ação. Então a mãe dele, Dona Etelvina, já desencarnada, acompanhava que a luta, a trajetória dele aqui na terra, em oração, pedindo ali a ajuda para que ele se restabelecesse. Terminada a tarefa de auxílio, ergueu-se a velha amiga, a mãe, e perguntou respeitosamente ao dirigente da turma: meu amigo, posso, na condição de mãe, saber por que motivo tanta demora a definitiva recuperação do meu filho?
O interpelado, né, o instrutor, disse apenas: sem dúvida, né, a senhora pode saber. Aqui está o registro das reações dele nos últimos dias. E com a exatidão de um técnico no setor de trabalho que lhe é próprio, sacou da pasta a pequena folha de papel em que nos foi possível de imediato ler as seguintes indicações, simples e expressivas, que se interrompiam justamente no dia da nossa presença no quarto humilde. Enfim, eles tinham uma ficha ali, um relatório, né? Um prontuário em que trazia quem era esse paciente, o Maurício Tessi, que era o filho dela, e de que maneira ele estava reagindo ali. É como se fizesse um diário de como ele estava se sentindo e reagindo à doença. Então vamos lá. Nome: Maurício Tessi, 36 anos. Doença: providencial. Fase: experimentação. Mérito individual por serviços à comunidade até os primeiros sintomas da moléstia? Nenhum. Ele não tinha feito nenhum trabalho, nenhuma assistência ali à comunidade em que ele vivia. Motivo da doença: defesa contra obsessão e loucura. Então esse era o motivo da doença estar ali ativa. Auxílio a receber: vai receber socorro em bases de magnetismo curativo, somente para sustentação de forças orgânicas e alívio controlado, até a melhora espiritual positiva. Ou seja, o alívio definitivo do corpo estaria condicionado, atrelado à melhora espiritual positiva. História: os amigos e benfeitores do interessado, residente nas esferas superiores, depois de lhe endossarem, né, de autorizarem a presente reencarnação, observaram-lhe a tendência para estragar de modo completo a oportunidade recebida. Preocupados, solicitaram que ele seja mantido em condições enfermiças, conforme os remanescentes das dívidas kármicas que ainda carrega no extrato corpóreo. Então ele teve a bênção de renascer aqui na Terra, mas hora que ele renasce, eles vão percebendo ali uma tendência a comprometer por erros, por desequilíbrio, essa oportunidade. Então eles vão ali mantê-lo em certas condições de doença, né, para que ele não desperdice essa oportunidade que foi concedida a ele. E eles agiram assim para evitar-lhe a indesejável associação com espíritos infelizes, procedentes de existências passadas, caídos desde muito tempo em processos de vampirização e criminalidade, com os quais o beneficiário, né, o doente ali, vinha pouco a pouco se acomodando. Então eles vão fazer anotações do dia 4 a 28 de janeiro de 1967. Então nós vamos perceber que eles têm a data de observação, o estado físico, né, desse companheiro e quais as condições espirituais. Por exemplo, dia 4 de janeiro, estado físico, crise, condições espirituais, fé, oração e humildade. Então nesse dia 4, que ele estava em crise fisicamente, como é que ele estava espiritualmente? Diante dessa crise, ele estava ali orando, com humildade, com fé, pedindo para que ele se restabelecesse. Dia 5, melhora, condição espiritual, tranquilidade, mas teimosia. Dia 6, grande melhora, condição espiritual, agressividade, pensamentos escusos, obsessor esperto. Dia 7 de janeiro, crise, condição espiritual, obediência, conformação, gentileza. Dia 8, estado físico, crise aguda, elevação moral, prece. Então vejam sempre a data, o estado físico e como ele estava espiritualmente. Dia 8, então, crise aguda, elevação moral, prece. Dia 9, continua a crise aguda, nobres promessas de serviço ao próximo, altura mental, ou seja, pensamento elevado. Dia 10, melhora, estado espiritual, bom humor, mas rebeldia. Dia 11, grande melhora, intolerância, ideias menos dignas, obsessores atraídos. Dia 12, continua a grande melhora,
desequilíbrio, obsessores no aposento. Dia 13, crise, serenidade. Dia 14, crise agravada, emoções superiores. Dia 15, crise aguda, fé comovente, simpatia, generosidade. Dia 16, melhora, calma, mas irritação. Dia 17, grande melhora, pensamentos inconfessáveis, obsessores próximos. Dia 18, grande melhora, continua a grande melhora, obsessores dominando. Dia 19, crise, obsessores repelidos, afastados. Dia 20, crise aguda, confiança em Deus. Dia 21, continua a crise aguda, votos de trabalho, santificante, planos de caridade. Aquelas situações em que a gente fala, poxa, se eu melhorar, eu vou fazer algo de bom em favor de alguém, assim como eu estou sendo ajudado. Dia 22, melhora, marasmo, azedume. Dia 23, grande melhora, ideias lastimáveis, obsessores interessados. Dia 24, continua a grande melhora, obsessores na aura, obsessores ali em torno dele, causa interior. Dia 25, crise, brandura, confiança. Dia 26, crise aguda, afabilidade, benevolência. Dia 27, continua a crise aguda, doçura, lucidez, piedade para com os outros. Dia 28, continua a crise aguda, formosa renovação íntima, raios de luz em momentos de prece. Então ficou bem claro que nos momentos em que ele está bem, ele acaba se deixando levar ali por pensamentos, por atitudes difíceis. E voltando ali à doença, ele se apega ali a Deus, ele pede, ele ora com fervor. Então a gente foi acompanhando, essa relação do estado físico dele com as condições espirituais. E aí a irmã Etelvina, que a mãe, lembra que tinha perguntado por que o filho estava demorando tanto a recuperação, ela pegou aquela folha de anotação entre serena e triste e agradeceu ao prestimoso cooperador, aquele que havia mostrado para ela essa ficha. E ela diz: obrigada, amigo, Maurício é meu filho, mas antes, tanto ele e eu quanto vós somos filhos de Deus, e a lei do Senhor foi criada para o bem de nós todos. Em seguida, nosso grupo dispersou-se, mas permaneci longo tempo junto ao enfermo, tentando meditar em minhas próprias necessidades e aproveitar aquela lição. Então a mãe, ela diz que é filho dela, mas que o filho, como todos nós, estamos submetidos a essa lei de Deus, que é uma lei de bondade, mas também de justiça, que é uma lei de equilíbrio, mas é uma lei de conquista, de méritos, de acordo com o nosso próprio esforço, com o nosso próprio merecimento. E que o filho dela está ali inserido nessas leis de equilíbrio, em que cada um tem ali que buscar a própria cura, a cura da própria alma através desse esforço. Então é uma lição importante que mostra aquilo que foi dito no início, que muitas vezes uma moléstia, uma doença, elas não são um castigo de Deus, mas elas têm uma função depuradora, uma função regeneradora. Quantas vezes alimentamos ali um orgulho excessivo, uma vaidade excessiva, nos julgamos ali criaturas que não precisamos de ninguém, e a doença nos faz ali perceber que nós precisamos do outro, precisamos de um médico, situações em que até para as necessidades mais básicas, mais simples, nós dependemos de alguém. Então a doença, se bem aproveitada, ela tem essa capacidade de ali nos fazer refletir. Quantas vezes nessa loucura que a gente tem na vida, a gente não para, a gente não pensa, a gente tem uma vida ali mecânica, agindo como um trator, até que uma doença nos coloca no hospital, no leito de uma UTI. É como se a vida dissesse: ou você para, ou você para. Então aquilo que parece uma desgraça, mas se bem aproveitado, são convites ali da vida, convites benditos para uma mudança de atitude, para uma reflexão, que talvez a gente tenha tido esse convite inúmeras vezes de uma maneira saudável, de uma maneira benéfica, agradável, e nós não acordamos. E às vezes a doença, ela tem isso,
Enfim, fica aí então essa lição para nossa reflexão. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Jesus em nós sempre. Queridos amigos, em comemoração à Semana da Arte 2020, nesta casa, sob o tema Arte Sem Fronteiras, que vai se realizar nos dias 17, 18, 19, 25 e 26 de julho. O evento vai ser online. Estamos fazendo como um convite, complementando algumas instruções em que temos em esclarecimentos memoráveis nas palavras de Emmanuel, as considerações que nós vamos refletir esta noite a respeito da arte em si. E o tema desta noite vai ser Arte, Mediunidade em Evolução. A nossa amiga Claudete nos convidou para que pudéssemos estar falando sobre o assunto, assim a casa estaria sintonizada com o mesmo ideal, juntamente com os moços e moças que trabalham no desenvolvimento das criações para o bem nesta casa e que agraciados que nós somos pelas possibilidades que nós podemos no aprendizado da doutrina espírita em divulgar a verdadeira arte, que é o que nós vamos estudar, a Claudete me sugeriu que nós falássemos esta noite a respeito de um live que foi promovido pela Abrat, baseado nas palavras de Haroldo Dutra, cujo tema era a sensibilização do ser através da arte. Isso quer dizer, como tornar-se sensível, né? Sensibilização, tornar-se sensível através da arte, que foi o 17º Fórum Nacional de Arte Espírita. Convidamos a todos vocês para a nossa Semana da Arte. É só entrar no site da casa. Inclusive há a possibilidade de inscrição para quem quiser demonstrar algum trabalho, entrando maiores informações sempre no site da casa e convidando agora às reflexões ao qual nós fomos convidados. Haroldo Dutra, no seu live, fez uma explicação do livro Consolador nas palavras de Emmanuel, na terceira parte, item 2, sobre o tema sentimento, das questões 161 a 172. E de tal maneira, esses esclarecimentos são tão importantes a todos aqueles que se dispõem diante do trabalho da criação na arte, na Terra, que nós indicamos este live para quem puder assistir. A indicação vai ser colocada também no site da casa, para quem se interessar assistir o live completo do Haroldo Dutra, porque nós iremos fazer um resumo em 2 partes, não vai terminar esta noite, vai terminar na próxima, sobre essas considerações que são tão profundas com relação às responsabilidades do artista, que nós poderíamos realmente comparar as responsabilidades de todos os médiuns, Sem dúvida é a responsabilidade voltada. Vamos tentar ver em ideias gerais o que o Haroldo Dutra explicou a respeito dessas questões, que não vão ser colocadas esta noite nem na próxima. Para quem se interessar, leia o livro Consolador ou leia o texto que também vai estar introduzido no site da Casa de Fabiano, para que possa acompanhar as ideias que explana o Haroldo Dutra a respeito das considerações de Emmanuel.
Em considerações gerais, o Haroldo diz que nós devemos ter uma ideia do que seja emoção e do que seja sentimento, que são diferenciados entre si de acordo com a neurociência atual. Porque as ideias anteriormente à neurociência, elas eram colocadas de uma forma, às vezes, que se misturava um processo pelo outro, e devemos ter bem nítido essas considerações. Ele diz assim que as emoções são sempre resposta aos estímulos de maneira automática, podemos considerar como reflexo, inconsciente, incontrolável e profundamente fisiológica. Isso quer dizer que todo estímulo, o estímulo é uma ação externa a nós, né? Que nos estimula uma reação. Essa reação, ela vai ser automática. Essa reação automática, a gente pode dar como exemplo, por exemplo, a reação que nós temos de proteção do nosso corpo a um perigo iminente qualquer. É como se fosse um piloto automático. É isso que ele nos explica. Que nós reagimos em questão de segundos. Por exemplo, uma reação nós estamos correndo e de repente nós vemos um buraco, estamos andando e de repente a gente enxerga um animal selvagem, alguma coisa que nos coloca em situação de apreensão à vida, à nossa vida. Então o nosso reflexo é de tal maneira automático e fisiológico, quer dizer, o corpo reage de tal maneira em questão de segundo, que nós vamos chamar isto de emoção. Está principalmente fundamentado na lei de conservação, que nós encontramos também as explicações no Livro dos Espíritos, que é quase que o instinto, né, que é inerente a todos os seres vivos e que vai se aprimorando com a evolução espiritual. Então as emoções são as primeiras reações que toda criatura tem em relação a estímulos externos para a sobrevivência. Isso toda criatura tem. Essas são as nossas emoções. E o que são os sentimentos? Os sentimentos são as reflexões, as avaliações que realizamos das emoções que nós tivemos, analisando de acordo com a razão os benefícios e os malefícios das ações realizadas perante um estímulo qualquer. Tá? Quantas vezes nós excedemos ao nosso medo, excedemos a nossa ansiedade perante um estímulo externo. Então, se avaliarmos essa reação que o nosso corpo teve em questão de instinto, foi instintiva a reação, quando a razão pesa e nos faz refletir sobre aquilo, então nós estamos realizando a construção de um sentimento. Este sentimento vai precisar de estímulos externos que serão caracterizados pela reação das emoções e através da nossa razão estaremos modificando a nossa forma de pensar e de agir, construindo um verdadeiro sentimento que ele fique inerente a todos nós. Então cria-se um hábito dessas reações. O que é a reação que não é pensada? Porque o corpo age de forma automática para nos defender, o sentimento é uma forma de expressão que nós temos mais racional, avaliada, refletida sobre aquilo que nós fizemos anteriormente de forma automática. É interessante ver essas questões, porque as emoções sempre existiram desde os primórdios da vida de um ser vivo. E mesmo Haroldo cita, e é interessante a gente assistir esse live, que há considerações de estudos científicos de que até os seres unicelulares reagem emocionalmente. Então nós fomos aprimorando essas emoções de uma forma mais aprimorada no sentido de aprendizado, não é? A gente vai reagindo de uma forma mais efetiva aos estímulos externos através da reflexão que nos faz sentir o verdadeiro sentimento. Tá?
Por que nós estamos falando sobre isso? Porque emoção e sentimento são duas questões fundamentais da expressão da arte. Aí é perguntado ao Haroldo o que é a arte. Ele, fundamentado no livro Consolador, sempre explicando com o livro Consolador, ele vai dizer que é a forma de expressão que atua como estímulo, como um gatilho, despertando na outra criatura respostas automáticas, fisiológicas e inconscientes, de maneira incontrolável. Essa, no fundo, são as emoções. Então, o que é a arte? A arte é a forma de expressão que estimula a emoção, convidando a gente a alterações de comportamento. Nesse ponto, ele diz o quanto é responsável o artista em provocar impactos profundos no psiquismo humano, na alma humana, em resposta automática a impacto que pode transformar-se em sentimentos. Olha, na medida em que a gente se expõe a uma criação artística, nós estamos trazendo à tona emoções que muitas vezes estavam guardadas dentro de nós. E essas reações que nós temos, que vão sendo de forma automática, quando estimuladas e aprendidas refletidamente, vão se tornar sentimentos. A partir daí, olha o que a arte e o que o artista tem como responsabilidade diante da própria criação. Nós vamos ter tipos de arte. A arte pode ser impura, a arte pode ser escravizada e a arte pode ser pura. Quando que a arte é impura? Ao qual Emmanuel especifica no Consolador, e o Haroldo vai dando exemplos. Ela vai ser impura quando toda expressão artística estimule o domínio, a opressão e a injustiça. Vejam, a arte impura está fundamentada nas mazelas emocionais. Toda vez que eu tento dominar alguém com esta forma de pensar que eu tenho, eu quero dominar, eu quero oprimir ou eu quero injustiçar, diante das palavras de Emmanuel, são aquelas criações que são impuras, que não levam às ideias das leis divinas. Quando que a arte é escravizada? A arte é escravizada quando toda expressão artística estimule o preconceito, a ideologia extremista na política, na economia ou nas convenções sociais que não estão a serviço da beleza, do autoconhecimento e nem da reflexão ou do crescimento pessoal. Então, toda vez que eu estiver cristalizado em ideais de preconceito, de ideologia extremista, seja na política ou na economia, nas convenções sociais, que nunca vão levar à beleza que nos faz bater o coração mais forte na inspiração da tranquilidade e da paz, quando não me eleva a reconhecer em mim mesmo as condições necessárias para nos tornarmos melhores, quando a reflexão não me estimula a ser melhor a cada dia, eu estou dentro de uma produção artística escravizada. Quando a arte é pura? A arte é pura quando, segundo as palavras de Emmanuel, ela se torna a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. É a percepção da vida, do universo, do ser humano, de forma intuitiva e profunda, como um todo superior, sempre superior, alterando a condição da alma, estimulando a criatura a ser melhor. Está livre do orgulho e do egoísmo, que são as grandes mazelas do mundo de expiação e prova, que é o qual nós sempre estudamos no Evangelho. O que fere, o que estaciona, o que prejudica o homem são os sentimentos de orgulho,
principalmente, são os sentimentos de egoísmo. E ele ainda diz que só se consegue essa perfeição na pureza da arte sempre através de experiências seculares, quer dizer, através de séculos, através de várias vidas, numa vida só, nós não somos capazes de sermos verdadeiramente artistas de Deus. Nós teremos que ter experiências não só na técnica, como no aprendizado e na educação do espírito, para que essa conexão ela seja feita com muito esforço, com muita dedicação. E isso não acontece individualmente, sempre vai acontecer esse aprendizado na Terra e na vida espiritual. Nós não aprendemos só na Terra ou só no plano espiritual, aprendemos nos dois. Vai exigir perseverança, vai exigir o esforço, até que se torne espontâneo. Como, por exemplo, nós podemos citar nos espíritos puros, porque eles são criadores espontâneos. Eles não vão ter a influência a não ser da vontade divina, não é? É um intercâmbio entre os espíritos que promovem novos hábitos e condicionamentos. Sempre vai ser um intercâmbio entre os espíritos. Aí nós ficamos nos perguntando, então não existe uma criação plena? Sempre vai ter que ter um esboço, um exemplo, ou uma influência de outro espírito? No mundo de expiação e prova, sim. Mas, quanto mais o espírito promove o seu aprimoramento, seja no campo da terra, nas experiências para o amor, seja no campo espiritual, nas experiências da fraternidade, da caridade, sobre todas as criaturas, sem dúvida vai tornando-se cada vez mais independente da influência alheia, porque é capaz de fluir em seu ser, dentro do seu ser, as aspirações de Deus. É lindo a gente pensar desta maneira, não é? Ele diz também, o Haroldo, que a arte ela pode ser sequestrada. Como sequestrada? Sequestrada pelas mazelas que carrega em sentimentos, orgulho e egoísmo. Então, se nós somos criados simples e ignorantes, sob a sustentação das leis justas e misericordiosas de Deus, por que encontramos dificuldades na expressão artística, já que nós temos condições de termos a imagem de Deus em nós? Exatamente porque a nossa vontade impera a nossa individualidade. Apesar de termos Deus no coração, a nossa vontade ainda, através dos sentimentos menos felizes, menos trabalhados, porque o orgulho e o egoísmo não são o mal em si, nós é que o provocamos em excesso, e a partir daí é que vêm as consequências das dificuldades de desequilíbrio espiritual. Quando conseguimos nos desvencilhar dos interesses do mundo, todo e qualquer artista é um dos mais devotados missionários de Deus, nas palavras de Emmanuel no livro O Consolador. A partir daí, nós podemos encontrar artistas que são livres ou artistas que são escravizados ainda nos reflexos das emoções que não foram trabalhadas em sentimentos. Desculpe. Se somos capazes de sermos missionários de Deus, e como artistas, porque todos nós vamos trazer essa faculdade, essa competência através das experiências, sejam reencarnatórias, sejam na condução dos aprimoramentos espirituais, nós vamos encontrar, além da missão a caminho de Deus, nós seremos capazes de penetrar os corações com a paz da meditação e do
silêncio. A pessoa que é exposta à arte entra num estágio assim de meditação, de reflexão. Começa a pensar sobre a vida, sobre o mundo, sobre o universo, sobre Deus, sobre as coisas plenas, porque ela é tocada em suas emoções que, refletidas, geram sentimentos, alterando a condição da alma na vontade de tornar-se melhor, de se aprimorar, de conhecer-se, de transformar o mundo para melhor. Essa é a verdadeira arte e é essa o caminho, é esse o caminho, os verdadeiros objetivos da arte em si. Devemos lembrar que, como temos o intercâmbio do plano espiritual e do plano encarnado, do plano físico, todo artista é médium. E será, quanto mais aperfeiçoado, médium das belezas criadas por Deus, que é o maior artista do universo. O Emmanuel, no livro Consolador, diz assim: este artista tange as cordas mais vibráteis do sentimento humano, alcançando-o da terra para o infinito. Então, o objetivo maior do artista, o verdadeiro artista, tem como objetivo fazer enxergar o que é divino. Neste live, fizeram várias perguntas ao Haroldo, que não vão ser colocadas aqui também como se fosse uma cópia, mas a reflexão daquilo que ele explicou diante dessas perguntas. O tema vai ser colocado e vai ser exposto à reflexão que ele nos produziu. Realmente, essas considerações que o Haroldo fez neste live, dá para a gente escrever um caderninho para estudarmos, porque todo aquele que se dispõe ao exercício artístico tem que lembrar-se dessas condições que o Haroldo está nos explicando através das palavras de Emmanuel no livro Consolador. Como lidar, com a arte na criança? Seria uma das perguntas, Ele disse assim que a criança já lida com as emoções desde os primórdios dos tempos, já foi falado, não é? Que essas emoções, elas já são características de expressão de todas as criaturas vivas. E elas refletem em forma de instinto que vai se aprimorando para as reflexões e se transforma em sentimentos. Então, se a criança ela já lida com as emoções desde os primórdios dos tempos, e como ela ainda não está completamente consciente do que seja a sua real personalidade na fase infantil, a missão de pais e educadores é sempre trabalhar os processos emocionais para as condutas saudáveis. A raiva, ela existe em todos nós. Mas como eu vou lidar com essa raiva para que essa raiva não seja excessiva a ponto de tornar-me um ser violento? São essas questões que devemos trabalhar em nossos filhos, nas crianças que estão nas reuniões de evangelização, nas crianças que brincam numa escola, enfim. São eles espíritos que estão dependendo de nós, que nós seremos os tutores das condições do exercício artístico e das condições de equilíbrio psíquico para lidar com emoções na construção de sentimentos saudáveis. É esse o objetivo maior e não evitar que a criança tenha determinada emoção. Porque se a criança ela reage de forma inadequada, esse é o ponto em que devemos trabalhar. Não de forma violenta, mas de forma a adequar a condição de um psiquismo saudável, enfrentamento de uma dificuldade qualquer, de uma frustração, sem rebelar-se com o ambiente de forma violenta, sem rebelar-se contra si mesmo, sem rebelar-se com as pessoas que estão expondo a criança a essa condição de frustração.
não é? A doutrina espírita, ela vai equilibrar o artista, que é médium, não é? Para não se sentir deslocado com as emoções sublimes das quais possa ter contato. Ora, se nós vimos que todo artista tem uma sensibilização mais apurada, mais efetiva, isso quer dizer, ele se torna mais sensível aos estímulos emocionais, a doutrina espírita, antes de tudo, vai trazer para ele esclarecimento e condições que ele possa entender o quanto é importante ele conhecer-se a si mesmo e como trabalhar as emoções que ainda não consegue controlar. Porque as emoções, por serem uma forma de você trazer de dentro algo que é imediatista, incontrolável e automática, com respostas fisiológicas, ela tende sempre a um ato extremo de defesa. Como trabalhar essas emoções de tal maneira que nós possamos sustentar a tranquilidade, a paz e o equilíbrio diante dos desafios da vida? É isso que ele está nos propondo. O artista, mais do que nunca, precisa desse equilíbrio, porque ele está com a influência espiritual muito mais acentuada diante das condições ao qual ele se expõe mediunicamente para criar. Vamos pensar um pouco mais sobre isso. As emoções sublimes, tendo contato, sem dúvida, o artista torna-se mais tranquilo. Mas e as emoções perturbadoras do mundo de expiação e prova? Como é que fica? Há os que se envolvem de tal maneira, na maioria das vezes, em grandes perturbações que podem provocar o suicídio. Se nós temos o costume de ver nas reportagens, na mídia, enfim, quantos artistas se voltam para a bebida, para as drogas, enfim, ou para as atitudes sem limites diante da sexualidade, diante da permissividade, porque, por ser artista, ele acha que é esse o caminho a tomar, sem os objetivos reais, quando ele não tem esta consciência dos objetivos reais do que seja a arte. Pode provocar, sim, o suicídio, pode provocar o uso de drogas. É preciso educar as lembranças espirituais, porque nós vimos que o artista, ele vai trazendo as suas experiências de vidas passadas e que o sensibilizam na hora que ele se promove à criação. A partir daí, ele começa a se tornar inspirado, né? Os espíritos puros, diz o Emmanuel, que eles são como diamantes. Além da beleza do diamante, eles são duros, né? Firmes, pois suportam os mais dolorosos desafios. Esses são os verdadeiros artistas, aqueles que sabem controlar as próprias emoções, sabem diferir as emoções que são produzidas diante de estímulos externos que são maléficos para a sua integridade e é capaz de filtrar em seu íntimo as condições essenciais de um psiquismo equilibrado, extraindo daí estímulos que possam amenizar a dor, seja dele próprio, seja dos outros que convivem com ele ou que estão expostos às suas criações. Através da doutrina espírita, também o artista aprende a fortalecer seu mundo íntimo na integridade moral. Então a arte, ela vem como meio de perseverança, de disciplina e de estudo para qualquer artista. Esse é o objetivo. E a doutrina espírita
traz em si essas condições de sustentação espiritual a qualquer artista. Nenhum artista tem o direito de desrespeitar a sua sensibilidade, frequentando onde o vício e a promiscuidade correm solto, seja nas conversas e atitudes. Em vez do artista procurar a paz da meditação e do silêncio, ele se expõe ao ambiente permissível, a ambientes menos felizes e, por ter a sensibilidade apurada, envolve-se em desequilíbrios que podem tornar-se extremamente difíceis a ponto de desequilibrá-lo, não só emocionalmente, né, mas psiquicamente. Nós vemos artistas, temos históricos de artistas que acabaram em clínicas de tratamento psiquiátrico, não é? Que tiraram a própria vida porque não suportaram ver o mundo nas condições de mazelas que são promovidas, quando em contato com as ideias sublimes de espíritos amigos, ele não se conforma em voltar ao seu campo de desafio na Terra e prefere tirar a própria vida, como se isso o isentasse da responsabilidade do aperfeiçoamento. É preciso, queridos, para dar continuidade aos nossos estudos, é preciso pensarmos muito a respeito disto, porque a arte está diretamente ligada às mesmas questões de aprimoramento mediúnico. Na próxima reunião, vamos dar continuidade a este assunto, introduzindo mais as condições que vão ser facilitadoras para o equilíbrio do artista. E o Evangelho de Jesus, mais do que nunca, presente em nossos corações. Senhor Jesus, em tua paz, co-criador, verdadeiro artista, daquele que nos criou, que nos trouxe através das palavras, dos exemplos em suas atitudes e seus pensamentos em prece, a possibilidade de hoje estarmos mais conscientes de nossas responsabilidades espirituais. A Jesus, nosso amigo e exemplo de paz e de criação da arte verdadeira, possamos estar sempre com Ele. Que assim seja, uma boa noite.